Candidata, quais são os desafios de verdade para uma construção de uma direita moderada no Brasil? Os desafios eu acho que é pacificar o país e parar com essa história de nós contra eles. Existe muito isso, né? Uma guerra, né? Entre povos. Eu, Rosângela, sempre trabalhei na base do diálogo e do entendimento e de debate de propostas e projetos. E é isso que eu quero continuar fazendo no parlamento. Não esperem uma deputada que vai ficar dando barraco no parlamento, porque não acredito que o caminho seja por aí. O caminho é do diálogo. E nem é do feitio também, né? Oi? E nem é do feitio da senhora também, né? Eu posso pedir mais uma aguinha? Pode, Luciano. Pega uma água para mim, por favor. Ó, uma pergunta do internauta e eu vou ler, tá bom? Tá bom. A gente falou agora sobre a Lava Jato, sobre sentença e sobre tudo mais, e estão perguntando aqui no nosso chat se o Lula foi inocentado. Não. Deixa bem claro que ele não foi inocentado, não é isso? Não, o Lula não foi inocentado. Eu também quero, vamos falar numa linguagem para todo mundo entender. A gente tem que falar porque a gente tem um vício. O que aconteceu foi que anularam um procedimento do processo da condenação do presidente Lula e o processo precisa voltar a passos atrás. E vai acontecer a prescrição. Então, mais um processo que acabou em pizza? Sim. Mais um processo que acabou em pizza. Acha mesmo que vai acabar em pizza tudo isso? Vai. Vai? Vai. Porque anulou o procedimento de uma maneira equivocada, com base numa suposta suspeição do juiz. O crime cometeu. Hoje saiu uma notícia na imprensa que o Lula deve 13 milhões de impostos para a Receita Federal. Um metalúrgico de carreira, depois um político deve 13 milhões de imposto para a Justiça Federal. Tem que investigar. É estranho, não é? E já que a gente está falando de Lula, eu preciso fazer algumas perguntas relacionadas também ao atual presidente, Jair Bolsonaro, que no começo se viu muito a família da senhora ali coligada com o presidente. E eu, como aqui estou do outro lado, eu preciso tentar entender o que aconteceu de verdade que gerou essa quebra entre a família da senhora e a família Bolsonaro. Bom, não há que se falar em quebra de família, porque a gente está falando que Sérgio, depois que o presidente Bolsonaro foi eleito, convidou Sérgio para ser, então, ministro da Justiça e Segurança Pública. Sérgio, depois de muito refletir, eram 22 anos de magistratura. Meu Deus. E ele pensou, assim, que ia vir uma represália do sistema. Sérgio já previa, porque historicamente nos países acontece isso, aquele movimento pendular que eu te falei. A senhora citou. Então ele já previa que isso ia acontecer. Então ele pensou assim, se eu estiver dentro, eu sou mais uma engrenagem no mecanismo todo para impedir esse sistema pendular e para que a gente possa levar adiante o enfrentamento ao combate à corrupção, que virou referência, né, Rodolfo? Todos os outros países, internacionalmente, Sérgio era muito demandado para demonstrar experiência técnica na condução dos trabalhos e da corrupção. Aí, então, imbuído deste sentimento, depois de muito refletir, aí ele, Rosângela, eu aceito, não aceito, e eu sempre tive com ele uma relação assim, eu quero, assim, eu não posso decidir por ele, eu não posso. Né? Mas o que eu posso dizer é assim, qualquer que seja a sua decisão, você sabe que você vai ter meu apoio, conte comigo. E ele decidiu ir, daí ele abandonou os 22 anos da magistratura, num caminho sem volta. Às vezes as pessoas pensam assim, ele pode voltar a ser juiz. Não pode. Não pode, né? Pode. Deixa claro isso. Deixa claro, ele não pode voltar a ser juiz, só se fizer outro concurso. Acho que não está na radar ele pode fazer um outro concurso e entrar de novo, ele pode. Pode. Entendi. Perfeito. Pode, mas acho zero provável que isso aconteça. Aí, até porque ele vai ser senador. Olha aí, ó. Até porque ele vai ser senador. Aí, Sérgio aceitou o convite do presidente. Desafio, né? Desafio, e foi. E ele precisava de mais autonomia para conduzir. É porque a gente não pode entender que assim, o Ministério da Justiça, ele é um órgão que não é ele o responsável pela investigação policial. Ele é como se fosse
ponta da pirâmide, assim. Quem está trabalhando nos casos concretos, nas investigações, são as bases, né? Nesse todo escalonamento. E as pessoas, às vezes, confundem isso e falam, como que o ministro da Justiça deixou acontecer tal coisa lá? Gente, não é da atribuição do ministro da Justiça, né? Tem toda uma hierarquia a ser seguida. E no entendimento de Sérgio, para se garantir a autonomia de tudo, ele achou que ele não tinha mais condições, por motivos do presidente, ele insistia na troca de pessoas de funções estratégicas ali. No caso do delegado da Polícia Federal, delegado-geral da Polícia Federal. E no entender de Sérgio, sem nenhum motivo, enfim, e Sérgio falou assim, bom, ele não teria condições de continuar exercendo o trabalho com toda a confiança que aqueles milhões de pessoas depositaram nele na condução da Lava Jato, entende? Entendi. Então, quando fala assim, traiu o presidente, isso me dói ouvir, porque Sérgio não traiu o presidente. O Sérgio não se sentia mais nas condições que foram, né, prometidas pelo presidente, ele não se sentiu mais na prática essas condições, e para justamente não mudar os princípios e valores dele, aquele sentimento, olha, a sociedade civil, eu até aqui vim assim, se eu preciso continuar assim. Então, acho que houve ali as pessoas não entenderam direito essa saída dele, e foi o que aconteceu. Não há uma briga de família, é uma relação de... Enquanto havia convergência, fazia sentido. Quando não houve mais convergência, o Sérgio deixou o ministério. Foi muito difícil ler algumas coisas, né? Nós aqui, porque eu sou um cidadão comum, tá? Deixar claro isso para a senhora. A gente lendo aqui as coisas foi meio agressivo do jeito que aconteceu. Sérgio Moro traz Jair Bolsonaro, Sérgio Moro não sei o quê. A gente, como que é o bastidor disso? Porque... Eu também recebi muitas ofensas, assim, como, né? Olha o que você fez com teu marido, né? Mas eu acho assim, sabe? A história, o tempo, nada melhor do que o tempo para dizer, esclarecer que a Lava Jato entrou para a história, entrou, que o Sérgio Moro foi um excelente juiz, foi corajoso, foi raçudo, cumpriu com o dever dele, porque, veja bem... Acho que coragem está no o que seria muito casal. mais fácil? O que seria muito mais fácil? Veja... No bojo dos processos da Operação Lava Jato, estavam os empresários mais milionários. Sim. Não seria muito mais fácil? Tá bom. Odebrecht e fins. Me paga aí alguma coisa, eu tô fingindo que não tô vendo. Não seria um caminho mais fácil? Talvez, como sempre... Ninguém quer o caminho mais fácil, porque o caminho mais fácil não é o caminho certo. Não é o certo a fazer. E Sérgio faça a coisa certa.